Recentemente eu viajei no tempo ao pegar esse livro de farmacologia da época da faculdade de farmácia. Farmacologia era uma das disciplinas mais temidas e com razão. Eu lembro de o resultado de uma prova que saiu e as notas giravam em torno de 1,5, 2,5. E uma amiga minha perguntou à professora: "Ué, isso é nota de trabalho?" Ela falou: "Não, é nota da prova. Tava valendo 10. Sente o drama. Eu perdi muitas noites de sono fazendo viradão estudando farmacologia, mas eu amava, era uma das minhas disciplinas favoritas. Eu peguei esse livro porque quando um cliente entra na minha mentoria Mente Equilibrada, eu sempre faço uma anamnese do estado atual do cliente para saber como é que ele está entrando. Se você tiver interesse na mentoria, aqui na descrição tem um link com todas as informações. E uma das perguntas que eu faço na anamnese é se o cliente está tomando algum medicamento. E é muito comum clientes com transtorno de ansiedade ou depressão tomar algum medicamento inibidor da recaptação da serotonina. A serotonina é um dos neurotransmissores mais afetados nesses estados emocionais. Então eu peguei esse livro para lembrar do mecanismo de ação de como esses medicamentos funcionam. E para minha surpresa, esse livro aborda em partes o que a neurociência vem comprovando. Eu estava estudando os mecanismos que levam à fisiopatologia da depressão, e aqui diz o seguinte: os céticos podem pensar que esses mecanismos nos quais o glutamato, fatores neurotróficos, monaminas e esteroides interagem, todos para controlar a morte neuronal, a sobrevida e a plasticidade, estão sendo invocados de maneira tão entusiástica que seriam responsáveis por quase todos os distúrbios neurológicos e psiquiátricos em que se possa pensar, do acidente vascular cerebral, a doença de Parkinson e a esquizofrenia. Estamos deixando de perceber alguma coisa? Podem pensar. Ou essas doenças todas são basicamente a mesma. Traduzindo, todas essas doenças têm origem nos mesmos mecanismos, como nos casos de transtorno de ansiedade e depressão, que geralmente envolvem o eixo hipotálamo, hipófise e suprarrenal, ou HPA, que é hipotálamo, pituitária e adrenal. No meu processo de reprogramação mental na mentoria, eu trabalho em cima desse eixo. Por envolver os mesmos mecanismos, muitos antidepressivos são utilizados nos transtornos de ansiedade. Quando eu tive a minha primeira crise de ansiedade e ataques de pânico, eu estava na faculdade. Eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu só sentia o coração acelerar, né, palpitação, peito apertado, aquela angústia, tremor, e que logo vinha, né, aquela dificuldade de respirar, que vinha acompanhado de pensamentos negativos. Eu achava que eu ia infartar, porque na época o meu tio tinha falecido por esse motivo, e um ano depois o meu pai também faleceu pelo mesmo motivo. E eu, na época, no início da vida adulta, eu não associava ao que tinha acontecido ao que eu estava sentindo. E como, né, eu sentia o coração acelerado, né, o peito apertado, palpitação, eu fui ao cardiologista, que me passou vários exames. E eu lembro dele rindo, falando, todo tranquilo: "Isso é ansiedade. Faculdade é assim mesmo, muita pressão para passar nas provas, várias noites sem dormir e sem dinheiro para fazer nada. Quando você se formar, isso passa." Doutor Adair, hoje eu agradeço a sensibilidade que ele teve ao parar para me escutar, entender o contexto atual do que estava acontecendo comigo, do que eu estava vivendo naquela época. Por ele não ter saído prescrevendo algum medicamento controlado para silenciar a causa emocional das crises de ansiedade. Infelizmente, nem sempre é assim, né? É muito comum a prescrição de medicamentos controlados sem antes passar por um especialista em saúde mental, ou então um caminhamento para terapia. Existe um paradoxo em saúde mental no Brasil. Ao mesmo tempo que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? Já foi considerado pela Organização Mundial de Saúde, o uso de medicamentos controlados ele sobe a cada dia, principalmente pós-pandemia. E o uso de medicamentos antidepressivos subiu 12,4% em adultos, segundo a Funcional Health Tech, que é uma empresa de suporte a pacientes do programa Benefício Farmácia, com mais de 2,5 milhões de usuários entre junho de 2023 a maio de 2025. E os antidepressivos eles são os medicamentos mais utilizados pelos beneficiários do programa. E eu faço novamente a mesma pergunta que estava no livro: será que estamos deixando passar alguma coisa?
O uso de medicamentos sobe cada vez mais e a saúde mental dos brasileiros só piora. Isso só faz sentido se pararmos para pensar em uma coisa que pouca gente fala. O medicamento, ele trata sintomas, ele não trata a causa. Eles são, sim, extremamente importantes em casos agudos, que a longo prazo se tornam casos crônicos se a causa emocional não for tratada. O que adianta olhar somente para os sintomas, passar um medicamento, passa um mês, a pessoa volta, mais medicamento, aumenta a dose ou troca de medicamento, passa 2 meses, 1 ano, 2 anos e por aí vai, sem olhar para a pessoa que está ali. Qual é o contexto da vida dela, o que aconteceu com ela, o que ela sente, ela percebe o que sente, o que ela pensa na maior parte do dia, como ela lida com o que sente. Ela lida com o que sente ou só vai sobrevivendo, silenciando o que está sentindo? Será que nesse mundo cada vez mais acelerado, com alta cobrança, baixa segurança financeira, extrema comparação, principalmente nas redes sociais, longas jornadas de trabalho, não interferem na saúde mental? Principalmente em casos de transtorno de ansiedade e depressão? O que você acha? Lembra que eu falei que esses dois estados emocionais, eles envolvem o mesmo mecanismo fisiológico? Esse mecanismo, ele costuma ser ativado pelo estresse, através do nosso sistema de luta e fuga, que é o sistema nervoso simpático, que também é conhecido como o nosso sistema de sobrevivência. Quando você vive em constante estado de preocupação e medo, esse sistema de sobrevivência, ele libera os hormônios do estresse, que a longo prazo, além de transtornos de ansiedade, que quando não tratada pode levar à depressão, também pode levar ao surgimento de doenças crônicas, como hipertensão e diabetes. Agora, olha que curioso, o mesmo estudo que apontou o aumento do uso de medicamentos antidepressivos, também relatou o aumento de medicamentos para pressão alta, diabetes e colesterol. Será que estamos deixando passar alguma coisa? Hoje já se sabe que enquanto o sistema nervoso simpático gera estresse, ansiedade, coração acelerado, respiração rápida e curta, baixa imunidade e podendo levar a doenças crônicas, o sistema nervoso parasimpático ele leva a calma, ao relaxamento, à reparação, ao crescimento do organismo. Isso é possível utilizando métodos de respiração. É por isso que na minha mentoria eu utilizo o Breathwork através de protocolos respiratórios para controle de estresse e ansiedade. Será que a solução para uma mente equilibrada e mais qualidade de vida está somente em comprimidos? Em algo que está fora? O doutor Adair disse que a minha crise de ansiedade ia passar depois que eu me formasse, mas infelizmente não foi bem assim. Quando vivemos um acontecimento de grande impacto emocional, nós criamos conexões neurais que influenciam no nosso padrão mental através das crenças geradas com o acontecimento, com os significados que nós damos para o que aconteceu. E tudo isso influencia no nosso estado emocional e como nós agimos na vida. Eu só superei a ansiedade, a depressão, depois que eu ressignifiquei as causas emocionais que me levavam a esses estados limitantes. Cada ser humano é único, com contextos de vida e experiências diferentes, com estados emocionais muito particulares. Então, se algum sintoma apareceu para você, seja como ansiedade, depressão ou outro, não fuja disso. Por mais desconfortável que seja, esse é um chamado da vida para você olhar para dentro, para o que aconteceu ou o que está acontecendo. Se for muito desafiador fazer isso sem acompanhamento, procure ajuda. Se você quiser comigo, aqui embaixo nas descrições tem um link com informações da minha mentoria Mente Equilibrada. Um abraço e até o próximo vídeo.